Olá, meu povo! Estamos de volta com o estudo artigo por artigo da Lei Complementar 75 de 93 e cá para nós hoje o artigo é muito importante. E nós vamos dividi-lo em 3 vídeos para ficar muito detalhado, tá? O artigo 4º fala sobre os princípios basilares, os princípios institucionais do Ministério Público, tá? Que é a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Né? Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Nós vamos hoje falar sobre o princípio da unidade. Eu vou explicar para vocês sobre o princípio da unidade. O que significa isso para o Ministério Público. Antes disso, se você não me segue no Instagram, é @professorbrunoeleitoral. Vejamos o que diz o artigo 4º. São princípios institucionais do Ministério Público: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Começaremos com o princípio da unidade. Eu vou ler aqui para vocês o conceito, depois eu vou trazer alguns exemplos, tá bom? Vejamos. O princípio da unidade é um dos pilares institucionais do Ministério Público e significa que, embora existam diferentes membros no órgão, procuradores e promotores, por exemplo, o Ministério Público atua como uma única instituição, a instituição Ministério Público. Em outras palavras, todos os membros representam a mesma unidade institucional e a sua atuação reflete a vontade de um só órgão. Ah, professor, eu não entendi nada. Então eu vou explicar para vocês esse princípio da unidade. Como eu citei, apesar, que nós temos no Ministério Público aqueles que são promotores, aqueles que são procuradores, nós temos diferentes membros, eles atuam como se fossem a mesma unidade institucional do Ministério Público. E alguns exemplos, por exemplo, a permuta, a intercambialidade de membros. Como que isso funciona? Então, vamos imaginar que eu tenho um promotor de justiça e esse promotor ele iniciou um determinado processo e no decorrer desse processo ele pode ser substituído por outro membro do Ministério Público sem que isso afete, sem que isso traga prejuízos à continuidade daquele caso. Isso vai acontecer, por exemplo, porque a atuação de qualquer membro do Ministério Público ela é atribuída ao órgão como um todo e não à pessoa. Porque senão, se houvesse uma substituição, aquele caso se finalizaria ou teria prejuízo. Então vamos imaginar também aqui um procurador de justiça, procurador da República, pensando no Ministério Público, ajuiza uma ação civil pública, a gente vai trabalhar sobre esse assunto, contra um município por danos ao meio ambiente, tá? Gravíssimo. Mas o que acontece? No meio do processo ele é transferido para uma outra unidade. Bom, essa transferência vai afetar a análise daquele caso? Não. Outro membro do MP vai assumir aquela situação, aquele caso, e o processo vai continuar normalmente. Por quê? A atuação do Ministério Público como uma instituição deve ser vista como uma instituição e não como um procurador, uma pessoa específica, tá? Outro exemplo importante é a uniformidade na atuação daquele integrante do Ministério Público. Então, assegura que a atuação do Ministério Público ela seja uniforme em todo o país, seguindo os mesmos objetivos e as mesmas diretrizes institucionais. Como, por exemplo, eu tenho ações que envolvam direitos coletivos, como defesa do consumidor, como questões ambientais. Os membros do Ministério Público de diferentes localidades devem atuar em consonância com aquilo que é previsto como orientação, por exemplo, nacional da instituição para determinados casos, garantindo então que as medidas adotadas elas estejam alinhadas. Então esses exemplos que eu dei,
facilita a nossa compreensão em relação ao princípio da unidade. Então, mais uma vez, a atuação do Ministério Público, a atuação dos integrantes, reflete a vontade de um só órgão. Ok? Ficou claro? Sim? Na próxima aula falaremos sobre o princípio da indivisibilidade. Até mais, um grande abraço.